Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 21 de julho e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal Pipeline. Fundos imobiliários anunciam novas emissões com a retomada dos shoppings. Desde o início do ano, temos acompanhado um novo momento, bem mais positivo e promissor para o setor de fundos imobiliários e shoppings. Prova disso é que os gestores de fundos imobiliários que investem em shoppings têm aproveitado um ambiente mais do que favorável. Com isso, eles têm colocado novas emissões na rua a fim de acelerar a captação de recursos. Além disso, o consumo nas lojas retomou no patamar pré-pandemia e a taxa básica de juros está perto de voltar a cair. Com isso, as cotas têm experimentado uma valorização na bolsa e tudo isso, claro, contribui para atrair a atenção de potenciais investidores. Só neste ano, players como a XP e a Red Investments estão se movimentando. Elas decidiram fazer novas captações para fundos que já estão no mercado. E Capitânia e JHSF Capital resolveram lançar seus primeiros fundos nesse segmento. Do mesmo modo, a XP Asset também aprovou o movimento recente. A gestora anunciou sua 9ª emissão de cotas do fundo imobiliário XP Malls, o XPLM11. Trata-se da segunda neste ano. O valor apontado foi de R$ 450 milhões para a expansão de ativos imobiliários em carteira e aquisição de novos imóveis. Além disso, também estão de olho na otimização da estrutura de capital do fundo. A emissão anterior, do mês passado, captou R$ 375 milhões e mais, superou a expectativa inicial, que era de R$ 300 milhões. Do total levantado, cerca de R$ 90 milhões foram usados para a amortização de dívida. O restante será dividido na aquisição de 6% da participação no Shopping da Bahia, em Salvador. Além disso, também servirá para aumentar a fatia em empreendimentos em São Paulo que já fazem parte do seu portfólio. Quer saber mais? Acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Mercado e Consumo. DHL investe 500 milhões de euros em logística na América Latina. A DHL Supply Chain, unidade responsável por contratos logísticos do grupo DHL, anunciou forte investimento no mercado latino-americano. Trata-se de uma ação estrategicamente pensada em mercados emergentes e economias de rápido crescimento. Ao todo, são 500 milhões de euros em mercados da região estrategicamente localizados. A tendência é que tais investimentos, que serão concretizados até 2028, devem fortalecer as operações da DHL na América Latina. São inúmeros projetos voltados à descarbonização da frota nacional por meio de alternativas mais verdes, construir, desenvolver e readequar no mercado os ativos imobiliários e centros de distribuição da empresa, além de investimentos significativos em novas tecnologias, robótica e soluções de automação destinadas a melhorar os locais de trabalho e, ao mesmo tempo, tornar as operações mais eficazes, flexíveis e resilientes para os clientes. Essa iniciativa faz parte do plano de investimento estratégico da DHL Supply Chain para fortalecer ainda mais as capacidades logísticas em setores de alta demanda, como saúde, automotivo, tecnologia, varejo, e-commerce, entre outros. Com o investimento em sua infraestrutura, a DHL torna a região da América Latina um trampolim para acelerar ainda mais o crescimento, além dos próprios mercados de vendas em expansão na região e torna atraente para o investimento da indústria e, com isso, acabam exigindo maior suporte logístico. Com mais de 200 unidades, a empresa ampliou sua atuação na região. No Brasil, por exemplo, anunciou recentemente a ampliação e a modernização do centro de distribuição da companhia, localizado em Goiás, ao mesmo tempo em que tem expandido a atuação e presença em Extrema, Minas Gerais. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão.
fundos imobiliários ganham força e prevêem captar mais de 300 bilhões de reais. A captação de recursos pelos fundos imobiliários está voltando a alçar voo. Isso está acontecendo diante da conjuntura econômica mais favorável. Gestores do segmento acreditam que os cortes na Selic, atualmente em 13,75% ao ano, vai catapultar a indústria em direção a um ciclo virtuoso, e isso pode durar anos. As captações de recursos pelos FIIs têm potencial para superar os 30 bilhões de reais em 2023. Se isso se confirmar, representará um salto na comparação com 2022. Vale lembrar que em 2022 eles chegaram a 21,4 bilhões de reais. Essa análise é do sócio e presidente da Red Investimentos, André Freitas. Nesse sentido, entre janeiro e junho, as captações ficaram em 6,3 bilhões de reais. O volume ainda é considerado tímido. No entanto, há mais 12,2 bilhões de reais em ofertas protocoladas na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Isso totaliza 18,5 bilhões de reais, o que indica um reaquecimento do setor. A grande novidade é que os fundos de tijolo estão voltando a ganhar participação nas ofertas. Vale destacar que durante os últimos anos de juros altos, os fundos de papel foram os protagonistas. Os fundos mais propícios para lançar emissões de cotas são dos setores de renda urbana, 102% do valor de mercado em relação ao patrimonial na média, shoppings, 101% e logística, 100%. Depois vem os fundos de fundos, 96%, fundos de certificados de recebíveis, os CRIs, 95%. E no final da fila, os fundos de prédios corporativos, 78%, que vem sofrendo com a falta de inquilinos e a perda de aluguéis desde a pandemia. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Money Times. Queda da Selic vai estimular follow-ons de fundos imobiliários, diz gestor da Telos. Este ano está sendo marcado pelas ofertas subsequentes de ações, follow-ons, de grandes empresas listadas na Bolsa Brasileira. Porém, as operações não ficarão restritas às companhias e devem invadir os fundos imobiliários com a emissão de novas cotas. O gatilho será a queda da taxa básica de juros, a Selic. De acordo com o gestor e diretor financeiro da Telos, João Paulo Germanos, ainda que a queda de juros seja pequena, de 0,25 ou 0,50 ponto percentual no primeiro corte ou nos próximos meses, o ciclo de afrouxamento monetário irá estimular os fundos imobiliários de modo geral. A Selic pode cair para 12% ou para perto disso até o fim do ano. Não é o ideal, mas vai estimular o número de transações, disse Germanos, referindo-se à emissão de cotas. Ele diz que muitos fundos de investimentos estão se preparando para fazer follow-ons ou ofertas primárias de ações, os IPOs, de fundos imobiliários. Acho que dá um ânimo importante para a indústria de FIIs e imobiliária como um todo, ressaltou. A Telos é gestora do Telos Properties, TEPP11, e do Telos Rio Bravo Renda Logística, TRBL11, fundos que fecharam junho com quase 11,5 mil e mais de 60 mil cotistas, respectivamente. Pensando na queda da Selic, a emissão de novas cotas entrou no radar da gestora. O TEP11 de lajes corporativas é o fundo imobiliário que mais se valoriza em 2023. Ele está perto de 38%. Para o executivo da Telos, à medida que a cota do fundo for se aproximando do valor patrimonial, a gestora vai tendo mais ânimo para fazer a operação. Dessa forma, Germanos disse que em 2024, com a Selic no patamar de 10%, conforme esperado pelo mercado financeiro, ele acredita que os fundos imobiliários tenham um ritmo de crescimento bom e normal para a indústria. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa última notícia foi publicada no portal Infomoney. Fundos de tijolo voltam a ganhar participações nas ofertas. No mês de junho, os fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, completaram 30 anos de existência no Brasil. A criação do mercado remonta a 25 de junho de 1993.
Na ocasião, o governo do então presidente Itamar Franco sancionou a Lei 8.668, que criou o veículo de investimento. O lançamento do primeiro fundo ocorreu 6 meses depois, em janeiro de 1994. E esse mercado cresceu e se desenvolveu tanto que no aniversário de 30 anos do setor, o segmento fechou o primeiro semestre com um dos melhores retornos da renda variável, no total de 10,05%. Desde o início da pandemia, os fundos imobiliários ganharam o gosto dos brasileiros. Somente em janeiro deste ano, o mercado ganhou 63 mil novos cotistas de fundos. Eles somaram 2,062 milhões de pessoas. Apesar do crescimento expressivo agora, o consenso entre gestores é que a indústria ainda pode aumentar muito, como resultado tanto em termos de quantidade de investidores quanto de tamanho de mercado. E, novamente, com a perspectiva de queda dos juros a partir deste semestre, os gestores apostam em forte retomada de captação no segmento de fundos imobiliários. Vale considerar que a próxima reunião do Copom acontece no início de agosto, e a previsão é de um corte inicial de 0,25 ponto percentual. Com isso, a expectativa é de que os novos aportes possam superar os 30 bilhões de reais no ano, antes 21,4 bilhões em 2022. Para saber mais, acesse a revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos e notícias disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Além disso, também queria te agradecer por nos acompanhar toda sexta-feira, semana a semana. Hoje já é o episódio 136 que nós estamos gravando. Então é isso, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui. Sou Ellen Costa, te desejo um excelente fim de semana. Nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!